Olá, tudo bem? Você conhece ou você sabe o que é terapia regressiva? Deixa eu colocar aqui. Terapia regressiva. Se você não sabe, fica aqui com a gente que nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Estamos aí fixando o comentário. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live semanal do Caminho da Felicidade Vanderly Pantoff, todas as terças-feiras aqui no Instagram às 20 horas. Para quem não sabe, essa live, Caminho da Felicidade Vanderly Pantoff, divide em vários quadros. Tem o filme Terapia, onde eu abordo as emoções ligadas às nossas emoções, né? Que tem a ver com as emoções dos personagens de filmes e séries. É muito legal esse quadro. Temos também assuntos da semana, né? Que de alguma forma impactam as nossas emoções, né? Porque o que acontece no mundo acaba impactando as nossas emoções. E temos o quadro Live Terapia, onde trazemos pessoas que fizeram as sessões de terapia para falar do antes e depois da terapia, e também profissionais da área, que é o quadro de hoje, né? Num bate-papo profissional. Então, já vou começar aqui a convidar do Instituto Idalinda Almeida, também chamando a Roserli do consultório Luz da Mente Terapias. Aí, o doutor Idalino já chegou. Seja muito bem-vindo, doutor. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Boa noite a todos. Boa noite, Vanderly. Grato pelo convite. Vamos em frente. Maravilha. A Roseli está chegando aí também. Então, deixa o pessoal chegando e vamos já já começar a nossa live, que hoje é um bate-papo profissional. Temos fera aqui, né? Nada mais, nada menos que o criador do curso de pós-graduação, lá do Senso, de terapia regressiva. E agora eles vão se apresentar. Doutor Idalino Almeida, seja muito bem-vindo. Se apresente aí para o nosso público. Ok. Boa noite a todos, como eu já falei. Eu sou Idalino Almeida, eu sou psicanalista, graduado em psicologia, né? Psicanalista porque eu tenho mestrado em psicanálise e o doutorado em psicologia clínica. E venho trabalhando com a terapia regressiva desde 75. Então, a gente vem trabalhando com a terapia regressiva, descobrindo, pesquisando, né, em nosso laboratório. E o laboratório é o nosso consultório, onde as práticas nos evidencia, nos deixa bem mais confortável com essa ajuda que nós passamos para as pessoas que nos procuram. Né? E a terapia é um dos carros-chefes do nosso trabalho. Maravilha, Além dos gente. cursos de pós-graduação, né? Com certeza, esse homem é um mestre, é o nosso mestre, eu devo muito a ele, né? E eu sei que muitas das pessoas que entraram aqui também, que é uma pessoa maravilhosa, graças a ele ter nos proporcionado esse curso maravilhoso de terapia regressiva, que hoje a minha vida é muito mais feliz e eu encontrei meu caminho da felicidade. Muito obrigada, doutora Idanino. Eu que Roseli, agradeço a todos vocês pela confiança. Roseli, se você puder aproximar um pouquinho mais a câmera, que você está um pouco longe, e se apresente também para o pessoal aí, vai, diga aí para as pessoas que estão entrando hoje. Boa noite, meu nome é Roserli Pantoff, sou empresária, designer de interiores e conheci a terapia regressiva com esse homem maravilhoso que é o Dr. Idalino, que me proporcionou essa técnica que mudou a minha vida e que hoje eu sou uma pessoa bem mais leve, tranquila. E também a gente também é formado em ressonância psicoterapêutica, onde eu e minha irmã Vanderly temos o nosso consultório Luz da Mente e que tem auxiliado muitas pessoas, muitas, inclusive nós mesmas. E eu também, né? Quero me apresentar, que tem muita gente nova aqui hoje. Sou Vanderly Pantolfi, sou palestrante, psicanalista, terapeuta em regressão e ressonância psicoterapêutica, graças a esse nosso mestre que aqui está, que é essas terapias realmente mudaram a nossa vida. Queria dar boa noite a todas as pessoas que estão chegando aí, sejam muito bem-vindas. Já estão falando aqui que é verdade, é o nosso mestre mesmo, né? Estão dizendo, quem conhece pessoalmente Dr. Idalino sabe, né? A pessoa maravilhosa que ele é.
Carminha disse aqui, maravilha, vocês com o doutor Idalino, verdade. Boa noite, Cíntia, boa noite, Karina, boa noite a todos que aqui chegaram, tá? Ficam aqui com a gente, tá? Que no finalzinho nós vamos abrir para perguntas. E hoje, no bate-papo profissional, nós vamos estar falando o que é essa técnica maravilhosa, né? E nada mais, nada menos, quem pode falar dessa técnica é quem trouxe esse curso aqui para a gente, né, no Brasil. Então, doutor Idalino, vamos falar aqui para as pessoas o que é a terapia regressiva, no seu entendimento, para que as pessoas possam, né, e como o curso também demonstra, o que é a terapia regressiva? Pois é. A terapia regressiva, para ficar melhor o entendimento, precisamos verificar a nossa mente. A mente consciente, que é essa que nós estamos usando aqui, com os 5 sentidos, mas tem um outro lado da mente que é muito mais superior, chamado de subconsciente. A psicologia chama de subconsciente, mas a psicanálise chama de inconsciente. Então, esse estágio da mente, esse aspecto da mente, aí estão guardados todos os nossos registros, ou seja, todas as nossas memórias. O que é então? Quando a pessoa nos procura, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos entrar nessa frequência, porque cada estágio da mente trabalha com uma frequência, tá certo? Essa frequência mais alta, que é a da mente subconsciente, nós precisamos mudar essa frequência através de um relaxamento, através de uma provocação de uma carga emocional, usando algumas pontes, né, emocionais. Ou seja, em resumo, acessando o inconsciente, nós vamos descobrir o universo que tem aí dentro de cada um de nós. Esse subconsciente guarda todos esses registros. E o que vamos fazer? A terapia regressiva, ela parte sempre de um princípio. Não para atender curiosos. Eu quero fazer regressão para saber. Não, não é por aí. O trabalho é, você sente alguma coisa, está sentindo algum conflito, sente algum mal-estar, seja lá o que for que você sente na sua vida, que está atrapalhando a sua vida. Procure um profissional. O profissional conhece as técnicas, ele conhece os protocolos, ele vai iniciar todo esse processo para ter acesso, abrir seus arquivos, que estão lá funcionando em segundo plano, e aí trazer aquele conteúdo específico. Os sintomas apresentados são apenas a isca, para você atrair o registro, ou seja, atrair as cargas emocionais, porque o que causa o conflito não é o registro em si, mas as cargas emocionais que estão agregadas a esses conflitos. E quando o profissional busca a origem daquela situação, traz de lado dos porões do inconsciente e vem para o palco da consciência, automaticamente o que vai fazer? Vai provocar uma catástrofe para desagregar aquela carga emocional conflituosa e negativa e o registro fica limpo. E daí em diante a pessoa fica bem. Não é milagre. Isso eu estou mostrando como a coisa funciona. Isso pode ser 2, 3, 4 sessões. Muito depende muito das crenças individuais de cada um. Porque às vezes essas crenças limitantes que as pessoas trazem atrasam o número de sessões. Tá? A gente vai ter que trabalhar para vencer essas resistências para poder chegar nesse registro. E assim pode ser que demore. Tem pessoas que com 1, 2 sessões resolvem. Tem outros que é 4, 5, 6, 7, porque nós temos que trabalhar com as resistências internas de cada um. Então a terapia regressiva parte do princípio. Entenda o funcionamento do subconsciente, que é esse outro lado da mente. Aí vai ficar tudo mais claro. Tá certo? Porque o que é nada mais do que... É como se fosse uma recordação. Uma lembrança. Tá? Só que estava lá. E estava lá parado, latente e criando um programa e funcionando em segundo plano. Mas você não tem consciência disso. Mas quando você procura um profissional que apresenta essa demanda, que o profissional vai estar preparado para te ajudar. E aí você vai ver que seu mundo muda, sua visão de mundo muda. Muda, porque quando você... Aliás, é o que disse os filósofos no passado. Conhece a ti mesmo. E se nós não nos conhecemos, vamos ter uma vida que realmente... Ou parada, uma vida que não anda, uma vida de dificuldade em relacionamento, uma vida cheia de medo, cheia de fobia, uma vida com doenças psicossomáticas. E quando você começa a perceber qual é o motivo de você agir dessa forma, descobriu, eureka! A vida começa a mudar. E assim, a terapia regressiva tem esta função. Junto a isso também tem outros aspectos, que seria a ressonância psicoterapêutica, que é também uma terapia regressiva de forma indireta. Porque todo o trabalho é de inconsciente para inconsciente. A terapia regressiva direta, você trabalha o terapeuta para o inconsciente do paciente.
com a ressonância do inconsciente do coterapeuta para o inconsciente do cliente via ondas cerebrais, conduzida pelo terapeuta. Então, resultado, a terapia regressiva é um sucesso muito grande. Por favor. Mas a ressonância a gente vai deixar para falar numa próxima Com live, que já certeza. está agendada, né? Dia 13 de setembro. E vamos esperar vocês aqui. Para quem vai ficar curioso, e com certeza, vai, né, a partir dessa live de hoje, saber a importância da terapia regressiva, né? Doutor Idalino, então, nos trouxe, né, a forma como como é colocada, como entende da terapia regressiva, né, de forma acadêmica também. Para a gente, assim, eu tive o conhecimento da terapia regressiva durante o curso, eu vivi a experiência durante o curso, né, porque os alunos, eu era só psicanalista, quando eu conheci essa técnica maravilhosa. E eu tinha dificuldades, às vezes, com o próprio cliente, né, porque a gente queria ir mais fundo, mas tinha que aguardar, porque na psicanálise é o que o cliente traz para você ali através dos gestos, das palavras, principalmente através do falar, não é, doutor Idalino, né, que também é psicanalista, e então demorava muito. Aí, quando eu comecei a participar das aulas, né, e nas aulas a gente é submetida à técnica, né, os alunos, através da assessoria dos professores, né, das orientações dos professores e dos mestres, que temos mestres, e aí, de repente, eu me dei conta disso, falei, gente, como é que é isso, né, a gente vai... Eu sempre fui uma pessoa com sensibilidade, eu às vezes me desdobrava, mas não tem nada a ver, isso é uma técnica, é uma coisa maravilhosa, ela vai lá na origem do seu problema, é impressionante. E como terapeutas, né, psicólogos, a gente tem várias pessoas aqui que é da área, e continua aí, viu, gente, dando os coraçãozinhos vermelhos, que eu tô adorando esses coraçãozinhos vermelhos. E quem puder, ó, tem esse aviãozinho aí, ó, esse aviãozinho é para vocês compartilhar, porque essa live hoje promete muito. Então, voltando ao assunto, quando eu era psicanalista, e às vezes a gente chegava numa situação e não ia. Quando eu conheci essa técnica e com a gente, né, quando eu senti na pele como é, porque você acaba fazendo, né, a terapia durante o curso, que é um curso extenso, porque é um curso necessário, não é um curso de final de semana. Os profissionais que cursam, que fazem esse curso, doutor Idalino, são profissionais renomados, como temos muitos aqui hoje na nossa live, né? Então, são pessoas que realmente foram gabaritadas a fazer. E aí você vai dar aquele encontro com você mesmo, coisas que você não imaginava, né? Que você tinha ali guardado, como o doutor Idalino falou, fixadas no porão lá do seu inconsciente. Só que o inconsciente também está no seu corpo. Então, quando ele nos traz essa técnica que libera o emocional, mas também libera o físico e libera a energia, né, Roseli, que está dentro de você. Não é assim, Roseli, que você sentiu quando você participou das aulas também, da terapia regressiva? Sim, foi muito intenso, né? Porque cada aula desperta algo em você. Então, e eu normalmente, né, doutor Idalino, eu sempre pedia para participar. Porque, né, doutor Idalino? Porque era muito bom, né? Eu queria trabalhar em mim o que eu precisava saber como que funcionava muito intensamente em mim para mim poder auxiliar o meu semelhante, né? E realmente você mexe muito, né, doutor Idalino, com você mesmo, né? É uma técnica que te traz esse despertar interior. E eu já fazia com a minha irmã, que ela fez a terapia antes de mim. Então, ela já fazia comigo há muito tempo. E quando foi para mim fazer, eu nem ia fazer o curso, na verdade, eu estava em casa numa quarta-feira, o curso começava numa sexta, e o doutor Idalino me liga falando, Roseli, você vai fazer esse curso, você pode já agendar com a Marta, seu nome já está lá, inclusive, você vai fazer. Eu era uma pessoa que não saía sozinha, eu sempre saía com a família, e eu fiquei... né? Eu comecei a sair, comecei a me redescobrir, comecei a me encontrar, comecei a ser eu mesma novamente. Isso. Gente, é muito bom, né, doutor Idalino? Como isso afeta, né, diretamente a gente. Verdade, verdade.
É uma bênção, né? Isso que Com a certeza. Roseli falou é muito bom. Eu, como psicanalista, eu ia me trabalhando também como psicanalista, a gente faz as sessões, né? Aham. Só que a terapia regressiva, ela é rápida, ela é eficaz. Então, coisas assim, às vezes eu não me permitia várias situações. E aí eu descobri que os problemas que eu trazia, né, e não me permitia situações de não permitir ter êxito profissionalmente também, aparecer mais. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, graças à terapia Uhum. regressiva, né? A gente está se expondo, e eu estou sempre me expondo aqui, né, fazendo as lives, mas graças à terapia regressiva, porque eu trazia problemas que foram construídos ali na barriga da minha mãe, né? Coisas Isso. que, no meu entendimento, como disse o doutor Idalino, depende das crenças, né? Das crenças da família, das crenças da sociedade, e tudo aquilo foi construído ali, naquele momento. E quando eu descobri que eu poderia entender, né? Porque quem estava sofrendo, né, doutora Idalino e Roserli, e os terapeutas aqui, era aquela criança que estava ali sem entender o Diana. processo, né? Só que ela tá aqui, ela estava dentro de mim, como a gente ainda tem, né? As crianças do doutor Uhum. Idalino tá com ele, as da Roserli tá com ela, as minhas também, e a gente vai liberando conforme o processo, porque a gente não vai fazer tudo de vez, né? Porque nós temos, Claro, claro. eu sempre falo, né, de 3 a 10% do inconsciente, nós temos aí 90% de inconsciente para a gente poder raciocinar, né? Trazer ele a raciocínio. Então, é uma jornada. Mas esse povo que a gente já conhece, né, doutor Idalino, isso fez uma Isso. mudança na vida da gente. É uma técnica maravilhosa, gente. Eu sempre Com falava, como certeza. docente, para os clientes, eu sempre falava como docente, para os alunos de Salvador, lá de Aracaju também, gente, vocês não têm ideia do benefício que vocês têm. Essa Com certeza. técnica, ela já é muito bem trabalhada no exterior. O doutor Dalino trouxe isso para cá, aqui para vocês, pertinho de vocês, sabe? E hoje tem essa funcionalidade que é online. Então, assim, é uma bênção maravilhosa. Por isso que eu falo, eu nunca vou cansar de agradecer, doutor Idalino, pela oportunidade que o senhor me deu de conhecer essa técnica. Porque ela me Que ajudou e está me maravilha. ajudando, né, diariamente a liberar essas coisas. E quantos clientes que estão aqui hoje não se libertaram? Pode Uhum. falar, doutor. E pode ajudar, vai continuar ajudando mais e mais pessoas que realmente resolvem vencer suas crenças limitantes e vai fazer a formação ou fazer sua terapia individual no consultório com algum profissional. Ou os dois, né, Agora, doutora Itarina? Porque eu tive vários clientes, gente, que vieram fazer a terapia comigo, né, que foi o caso da Roserli também. A Roserli era minha cliente, né, às vezes minha cobaia. Então, e online, viu? Naquela época eu já trabalhava online com ela bem antes da pandemia. Então, as pessoas, eu atendi vários clientes que hoje são meus colegas, né? Então é sim, muito legal isso, muito legal, porque o benefício que a pessoa sente, fala, poxa, eu também quero fazer isso, eu também quero levar isso para o mundo, ajudar as pessoas a se libertar. agora vejam só, hoje em dia as pessoas ainda não acreditam na terapia regressiva. Elas não dão crédito na terapia regressiva. Agora imagina quando eu comecei. Ah, verdade. Fala um Imagina pouquinho quando eu para a comecei. gente disso. Não é? Estava um boom aqui no Brasil, aliás, no mundo, terapia de vidas passadas. Isso. Imagina isso. Brian Weiss nos Estados Unidos, Edith Fiore, na França o Patrick Drouot, ou seja, na Alemanha o Torvald Dossel, ou seja, lá na Inglaterra estava o Ugler, enfim, Amsterdã na Holanda, enfim. E aqui no Brasil, quando o Morris Neto veio ao Brasil, foi mais ou menos nessa época. Né? E aí, pronto, explodiu. Como eu já trabalhava com a hipnoterapia, e o mais importante, Vanderlei, olha só, quando eu comecei, minha primeira formação foi teologia, era mais ou menos uns 23, 24 anos. Ah, Bom, mas isso eu não é segui, legal, viu, gente? Isso é legal, É, fala eu não, mesmo. né? Isso é muito legal. Mas eu não me ordenei, eu não quis. Aí, resultado, eu fiquei trabalhando, entrei na área da terapia. Entrei na área da terapia, comecei a trabalhar, aprendi hipnoterapia, aí comecei a trabalhar numa clínica lá em São Paulo. Resultado, as pessoas vinham com alguma situação. Quando eu colocava as pessoas no estado alterado de consciência, fazia uma regressão. Agora imagina, fazia uma regressão e tinha uma história que nada tinha a ver com a vida da pessoa.
Quando a pessoa voltava assim, eu perguntava, o que essa história tem a ver com você? Ela dizia, nada. Apenas alguma identificação do que eu estou vivendo hoje. E aí, resultado. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes. E as pessoas iam melhorando. Aí eu conversei com algumas pessoas, com profissionais. E, rapaz, isso é vidas passadas. Eu disse, olha, eu não acredito em vidas passadas. Então não tem... Doutor Idalino dizendo isso, gente. Isso, há quantos anos atrás? Há 40 e tantos anos, há 47 anos atrás. Eu tenho 73 anos de idade. Então, imagina 47, quase 50 de profissão. Então, no início, eu não acreditava em nada disso. Porque minha base era teologia. Mas eu cheguei à conclusão, olha, independente de ser vidas passadas ou não, mas se as pessoas melhoram, eu vou trabalhar assim. E fui trabalhando sem eu acreditar. E também não precisa acreditar. O importante é a pessoa vivenciar isso, descarregar isso e ele ficar bom. Maravilha. Estava aquele boom aqui no Brasil, vidas passadas, eu comecei a descobrir, eu comecei a trabalhar assim, não é? Sem acreditar, mas eu comecei a perceber que só atingia uma faixa de pessoas que acreditavam em vidas passadas. Quem não acreditasse não ia no meu consultório. Pois é. Então eu não me identificava como terapeuta de vidas passadas. Eu me identificava como um terapeuta. Tá certo? Psicanalista, etc. Bom, acontece o seguinte, eu vim para a Bahia em 90, nos anos 90. E aqui ainda tinha essa história de vida passada. Nessa época, o Brian Weiss veio ao Brasil umas 4 ou 5 vezes, fiz alguns cursos com ele, tá certo? Bom, eu já estando aqui na Bahia, e aí eu resolvi mudar o nome. De terapia de vidas passadas, eu mudei o nome para terapia regressiva, juntamente com os colegas. E aí fundamos a primeira associação aqui na Bahia, a ABTR, Associação Brasileira de Terapia Regressiva. Eu, Graça Carvalho e tal, juntei um grupo de colegas e a gente começou a trabalhar assim, porque a minha ideia, mudando o nome de terapia de vidas passadas para a terapia regressiva, eu podia atender todo mundo. E com terapia regressiva, embora essa associação já fechou essa associação. Aí eu comecei a atender todo mundo, crentes, evangélicos, pastores, etc, com terapia regressiva. Me lembro bem de um pastor que uma vez me procurou, ele estava passando algumas dificuldades, e eu coloquei ele no divã. E aí a gente colocou ele no divã, então fez o estado natural de consciência, entrou no inconsciente dele. Ou seja, acessamos o registro que era a causa dessa situação. Que é outra coisa. A terapia regressiva, ela trabalha com a causa. Isso. Não é com o sintoma. Tá certo? Por isso que ela é mais eficiente. Aí, o sintoma é a porta, né, doutor? O sintoma funciona como a porta, o portal. Isso. Por isso que ela é mais rápida. Porque você descobre o sintoma e vai logo direto. Aí, resultado. Aí, esse pastor, tal, eu conversando com ele e tal, eu consegui colocar ele no estado natural de consciência e tal. E aí vivenciamos uma memória passada, de vivência passada. Ou seja, uma memória ancestral. Tá certo? Bom, tudo bem. Vivenciamos isso. E quando ele voltou à consciência, teve umas descargas, teve umas catástrofes. Quando ele voltou à consciência, ele acordou e fez assim, é isso que chamam vidas passadas? Eu digo, meu amigo, eu não sei se isso é vidas passadas. É o que eu abri e encontrei no seu inconsciente. É isso aí. Eu tive que fazer você revivenciar a situação. Tá certo? Agora eu quero saber o seguinte, observe nesses 3 dias, analise se lhe trouxe algum benefício, trazer esses conteúdos que estavam no seu inconsciente. Eu não sei, eu não criei nada, apenas eu trouxe o que estava no seu inconsciente. O que aconteceu? Esse pastor ficou encantado com tudo isso. E aí continuou fazendo outros momentos de terapia. E ele mandou na época vários livros, né? Fazer a terapia. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, não precisamos nos preocupar se é vidas passadas. O importante é o que está aí dentro, nesses arquivos do inconsciente. É isso que forma um programa que fica rodando em segundo plano, atrapalhando sua vida. O mais importante é isso. Trazer para o palco da consciência, trabalhar, contextualizar isso terapeuticamente, descarregar as cargas emocionais negativas e pronto. É isso que vai te dar uma nova visão. Então, eu estou lhe contando por que a gente fundou aqui na Bahia. A primeira associação foi em 99, criamos essa associação. A Graça está até aqui na live. A Graça, que foi uma das fundadoras, também está aqui. Um beijo para ela. Isso. Não é? Aí comecei a formar turmas aqui e formar profissionais.
né? Até que em 2013 eu lancei a primeira turma de pós-graduação lato sensu, acadêmico reconhecido por uma faculdade e pelo MEC. Então, muitos profissionais, muitos psicólogos, muitos psiquiatras, muitos médicos, muitas pessoas hoje têm a honra de ter o seu diploma, seu certificado, que não é diploma, certificado de pós-graduação lato sensu. É um especialista, tá certo? E daí nós geramos o movimento do CNTR, que é o movimento dos congressos. Então, de 2 em 2 anos, realizávamos esse congresso em um estado. Por exemplo, Estado de São Paulo, foi Marta que coordenou, no Rio foi João, ou seja, em cada 2 anos, no Maranhão, Vitória, Espírito Santo com o doutor Sérgio, né, em Maranhão com o doutor Ribamar Tourinho, ou seja, a gente agregou um número de pessoas, um número de profissionais, médicos, psicólogos e também profissionais psicoterapeutas. E começamos a desenvolver pelo Brasil essa técnica, esse curso, e hoje nós temos centenas de profissionais, psicólogos, médicos, psiquiatras, ou seja, muitos e muitos, hoje, ajudando a humanidade, trabalhando, né, ajudando as pessoas com terapias breves, porque a terapia regressiva está na categoria de terapias breves. Obrigado pela chance. Vamos lá. O Ailson está até aqui, o que se formou comigo, Ailson. Beijo enorme, né? Nós somos a segunda turma da terapia. Nossa, eu sou apaixonada por isso. Tem uma pergunta aqui, a gente ia abrir depois, mas vamos ver. A Rita está perguntando o seguinte: nesse inconsciente, o programa pode ter registro de nossos antepassados, nossos ancestrais? É interessante ela até perguntar isso, porque teve um filme que a gente comentou aqui, comentei com a Roserli, sobre uma nova mulher. Não sei se o senhor teve a oportunidade de assistir. Na verdade, não é um filme, é uma série, né? Onde fala da constelação familiar. Fantástico, doutor Darino, o senhor precisa assistir. Então, o senhor quer responder para ela? Ela pergunta o seguinte: nesse inconsciente, o programa pode ter registro de nossos antepassados, nossos ancestrais? Claro, claro. Porque o que é que nós somos? Nada mais somos do que a somatória, tá certo? Da nossa genética, ou seja, dos nossos ancestrais. O grande problema... Da gente mesmo, né? Claro, dos seus tetravôs da vida, sei lá, de 1000 anos atrás. Você está trazendo isso no seu DNA. Então, você está trazendo esse gene. O grande problema é quando aqui você vem com essa predisposição, tá certo? Para manifestar esse sintoma. Aí é problema, tá certo? Aí precisa ser trabalhado, e a terapia regressiva está aí para ajudar também essas memórias ancestrais. É a oportunidade, né, que a pessoa tem, o sintoma apareceu, vamos ali liberar, e às vezes está liberada há gerações, está ali, ó. E essa pessoa agora pode liberar essa geração toda, né, que está ali, que você traz no inconsciente coletivo, não é, doutor Idalinho? Dos ancestrais. A Yara disse: eu sou apaixonada por esse curso, cada dia agradeço a minha amiga Cleire que me apresentou. Tá aqui a Cleire, tem muita gente aqui, estão comentando, depois a gente vai falar um pouquinho de cada um. E aí a gente já entrou então, doutor e Roserli, já entramos no tema de hoje, né? O quanto a terapia regressiva, o impacto que a terapia regressiva provoca na vida das pessoas que estão em sofrimento. Provocou na minha, né? É um impacto, eu sempre falo, foi um divisor de águas, porque foi mesmo, doutor. Não só na minha vida pessoal, mas também como eu trabalho no consultório, sabe? Isso. Eu passei totalmente assim, eu uso a psicanálise hoje como base, mas 90% é a terapia regressiva. E aí os clientes ficam maravilhados, né? Que eles falam: você não tem ideia, Vanderly, você não tem ideia do que eu sou. Eu era uma pessoa que não estava afim de fazer nada. Eu não queria fazer nada, eu estava cansada. Hoje eu tenho vontade de viver. E se torna até mais bonito. O doutor Idalino está falando aí, 73 anos, gente. Olha como ele está conservado, bonito. A terapia regressiva faz isso. Ela conserva as pessoas. A minha irmã é outra. A minha irmã é outra, sabe? Depois que ela fez, tem pessoas que conheceu aqui. A Roserli remoçou também. Assim como eu fiz até uma vez, eu até coloquei uma foto da minha carteira de motorista antiga, antes da terapia regressiva, e coloquei depois da terapia regressiva, né? E aí todo mundo falou: nossa, ficou mais jovem. Por quê? Porque você foi lá no fundo,
lá no arcabouço, lá do seu inconsciente, atrás Isso, daqueles problemas que está te incomodando nesse momento, e liberta. Quando claro, liberta, a gente começa a viver intensamente, né, com doutor? certeza. É. E o que você colocou aí, Wanda, é o seguinte, por que que remoça a pessoa? Por que que rejuvenesce? Porque esses traumas, esses conflitos, eles ficam impregnados no nosso corpo. Então, a pessoa fica com certos tipos de trejeitos, às vezes franze, né, a testa, o olhar, aquele olhar mais perdido, um olhar sem direção, os pensamentos estão todos embaralhados, Uhum. a pessoa fica cabisbaixa, né? Os É, ombros é, caídos, né? Então, assim, com tudo certeza. isso influencia no corpo, influencia no Uhum. olhar, nos gestos, nas palavras. E Com quando a certeza. pessoa faz as sessões, né, doutor Idalino? Isso vai Isso. liberando. Por quê? Porque ela vai, eu sempre digo assim, que a terapia regressiva, ela é um encontro, é o maior e melhor encontro da vida de um ser humano, que é você com você mesmo. Então, quando você Isso. faz esse encontro, né, você começa a se amar, a se respeitar, a se entender, se compreender e dizer o que você realmente quer e ser quem você realmente quer ser, né? Isso. Então você começa a Isso. tomar as suas atitudes, né, doutor Dalino? É, com certeza. Olha só acrescentando o que você está falando, eu diria o seguinte: quando a gente está vivendo aqui no dia a dia, quando a gente está vivendo essa vida sem se autoconhecer, andar para dentro de si mesmo, a gente fica o tempo todo sonhando. Mas quando a gente anda para dentro de nós, que vai se descobrindo, a gente desperta. É o contrário. Ai, é uma Quando você vem para dentro de bênção. você, você desperta. É Não é verdade? despertar para quem Gente, você é, né? Para quem você veio para esse Isso. mundo. E aí, e eu vou Perfeito. falar uma coisa para vocês. Deixa eu só terminar, fazer uma colocação que eu aprendi com o doutor Idalino e eu não esqueço essa palavra. Que quando a gente estava em sala de aula, alguém dizia, doutor Idalino chamava, fulano, venha cá, vamos fazer. Ah, doutor Idalino, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar. E o doutor Idalino dizia, doutor Idalino, diga aí. Não se deve tentar, deve fazer, enfrentar. Isso. E porque quem tenta não quer não faz. fazer. Quer Meus, fazer, não meus quer clientes fazer. estão Isso. cansados de É. ouvir isso aí também. Quem Pois tenta, é. volta, já fala, vou tentar. Eu falei, não. Quem tenta não quer fazer. Isso. Não quer A fazer, exatamente. Nanda Garcia, ela perguntou, ela disse que quer fazer e como ela faz. Você tem aqui, ó, ao vivo, 3 terapeutas e tem mais terapeutas aí no chat. Então, você pode seguir qualquer uma dessas pessoas e se informar. A Silvia vai colocar o contato do doutor Idalino. Então, aproveita e já vai seguindo a gente aí, ó. Vanderly Pantoff, psicanalista, vanderlypantoff.psi, Instituto Idalina Almeida, e Luz da Mente Terapias, que é da Roserli. Então, são várias pessoas aí que podem estar te ajudando nisso. Deixa eu só responder, que às vezes some os comentários, aí na hora que eu vou falar, eles aparecem. A Edna tá... Opa, peraí. A Edna, quase que eu cancelo o vídeo aqui. A Edna está falando, deixa contato, eu agradeço. Vai colocando aí, Silvia, o contato para a gente. Vai nos assessorando. A Silvia, gente. A Silvia também é uma grande razão para que esse curso aconteça. É o braço direito do doutor Idalino e a sua esposa. É uma pessoa que administra tudo isso e a gente tem muita gratidão por ela. É uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa, Extremamente verdade. competente e muito gentil. Vamos ver Verdade. aqui. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Tive a honra de ser cuidada por você, linda Vanderly. Ai, obrigada, Maria Aparecida. Obrigada, Cida. Tem aqui também muitas Aê. pessoas elogiando o doutor Idalino. Peraí. O Italian Color, de Camaçari, ele perguntou assim, quanto tempo as sessões? Normalmente, né, doutor Idalino, depende da situação, como o doutor Idalino falou, às vezes vai 1, 2, 3, 4, 5 sessões. Nós normalmente trabalhamos com uma semana, né, para que isso possa ser trabalhado ali no inconsciente da pessoa. Deixa eu ver aqui, pode falando, Roserli, doutor Idalino. Olha, tem uma pergunta muito interessante, Vanderly. Aí passou rapidinho aqui, eu vi. É de uma pessoa que está participando. Isso, Que pode disse falando. disse assim,
Então, quando eu vou dormir e faço projeção astral, eu posso acessar esses arquivos? Olhe só. Além do nosso, não é? Então vamos lá. Além do nosso inconsciente, nós temos um outro aspecto dentro de nós que chama-se o nosso instinto de preservação. Ele vai preservar, o nosso instinto de preservação, ele funciona como se fosse um antivírus num computador. O que é que faz o antivírus? Qualquer coisa que pode você acessar ou penetrar no sistema que pode prejudicar, o antivírus segura. Então, nosso instinto de preservação, ele está regido pelo Eros, que é vida, não por Thanatos, que é morte. Então, resultado, se você sai do corpo e não está preparado para acessar aquele arquivo e pode bagunçar seu sistema, o que é que ele vai fazer? Ele bloqueia. Se for uma lembrança simples, que não vai prejudicar o teu sistema psicológico, ele deixa você acessar. Mas se tiver alguma carga emocional que pode te prejudicar quando você voltar, o instinto de preservação não deixa. Ele bloqueia. Não deixa você ter acesso. Ok? Muito bem. Foi muito importante o doutor ter falado isso, porque eu falei aqui também que eu tenho essa sensibilidade de desdobrar, mas desdobrar é uma coisa. Isso não é. A terapia regressiva é uma técnica que funciona e é eficaz. Ela é conduzida pelo terapeuta. Então, o terapeuta, como a gente falou, são 2 anos de curso, né? Então, a gente não consegue resolver as coisas assim, como o doutor Idalino colocou muito bem no sonho. Porque o sonho também pode, quando você está, mesmo consciente, né, doutor? Como o doutor colocou, se você não tem um amparo ali para poder acessar, como o trabalho, como sempre o doutor Idalino fala, inicia, trabalha e termina. Se você não tem você não tem esse amparo, como é que vai resolver as coisas? De repente você pode abrir uma situação e aí piorar. E depois não conseguir resolver, né? Como muitas pessoas falam, né? Ah, eu não vou fazer terapia regressiva, porque se fosse para mexer, no passado. Se fosse para mexer, Deus não permitiria. Ou então algumas crenças que dizem, né, que não pode. É equívoco, gente. Por quê? Por que a terapia regressiva é esse nome? Porque não tem outra forma da gente colocar. É uma forma para as pessoas possam entender. Já vou explicar. Se está doendo aqui agora, não está lá no passado, está aqui. A gente usa o termo regressiva para voltar no momento onde começou. Mas a criança dolorida está no teu presente. Então, a dor não é regressiva, ela está aqui. O que a gente faz? Pega o adulto, né? Isso. Pega o adulto de hoje, não é isso, doutor Idalino? Vai entender o processo da criança, do adolescente do passado. Aí ele raciocinou, como diz Hans Stendhal, não precisa nem perdoar. Compreendeu, liberou. Liberou da mente, que é a catarse que o doutor Idalino fala. Liberou do corpo, liberou da energia, né? É maravilhoso. Pode falar. Então, por exemplo, a colega colocou, por exemplo, a dor, as dores psicossomáticas. Essa memória não é sua. Não é sua aqui agora. Mas como está rodando em segundo plano, ela projeta no corpo. E você sente como se fosse sua. Isso. E é uma doença psicossomática. Eu escrevi um artigo, uma época, que eu disse assim, os males da alma que os remédios não curam. Percebe? Porque são projeções dos conflitos que estão lá no nosso porão do inconsciente, mas eles não estão adormecidos, eles estão vivos, e aí rodam em forma de um programa, de uma programação, e te dá um problema sério de dor, um problema sério de ficar aleijado, e ficar cansado, dor disso, dor daquilo, e aí a terapia regressiva que vai buscar essa memória que está provocando isto, vai buscar na sua origem, trabalha, ressignifica ela, descarrega, faz a catástrofe das cargas emocionais e acabou o problema. Aí desaparece. E assim, né? Parece milagre, né? O corpo, gente, ele traz o que está preso aí dentro. Ele só está transmitindo, né? Ai, minha coluna está doendo demais. Que peso que você anda carregando aí que está te trazendo essas dificuldades? Ai, a minha garganta tá quem dói, eu sempre inflamo a minha garganta e tal. Gente, que emoção que está presa na sua garganta que você não está falando, não é mesmo? Então, assim, o corpo, ele fala.
E é importante todos nós observarmos esses sintomas com a voz do nosso corpo. Ele está pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, porque na emoção você já não resolveu. Então, isso tem que ir para algum lugar. E para onde vai? Como o doutor Idalino colocou, somatiza. Então, o que está na emoção, nós somos um conjunto. Mas quando a gente não consegue resolver naquele corpo, tudo acaba passando para o corpo físico. Não tem como. Aí o negócio pegou, hein? Aí pegou e você vai atrás. Não tem jeito. Aí você está chamando, olha, eu quero resolver, você tem que resolver isso, você tem que resolver isso. Então vamos resolver, não é mesmo? Então é onde a pessoa vai procurar. Então assim, na terapia regressiva, quando a pessoa fala, eu quero fazer, então ela tomou a decisão. Então o primeiro impacto, a decisão. Isso é fundamental. Então, eu decidi, eu quero mudar. Eu quero sair dessa situação de medo, de insegurança, de traumas, de pânico, de pavor, de várias situações. Eu quero resolver. Então, para mim resolver, eu preciso da ajuda de alguém. Então, aí eu vou procurar o profissional de terapia regressiva, que é a nossa, né? Que é a nossa profissão. Chegou, tomou atitude, aí você vai começar a fazer as sessões. E aí vai sendo liberada para você. Aí você vai começar a se amar, né? Vai começar a liberar os seus autoconhecimentos. Isso é fundamental dentro da terapia. E te traz a liberdade, gente, liberdade de ser você, né? De ser você mesmo. Então, sabe o que é o mais difícil das pessoas tomarem as decisões? Porque elas ficam tão presas naquela situação que se acomodaram naquilo. E tem medo do novo, tem medo de ser feliz. E com a terapia regressiva, gente, tudo vai te esclarecendo, porque você não é o terapeuta. Ele te auxilia com a técnica, mas é o próprio cliente, a própria pessoa que vai lá nos seus porões do inconsciente, como diz o doutor Idalino, e resgatar aquela dor, aquele trauma, aquele conflito e poder ressignificar tudo aquilo, né? E aí a pessoa realmente toma a decisão, resolve e começa a ser feliz. Novamente. Isso. Maravilha. Perfeito. Deixa eu ler um pouquinho o que o pessoal falou, que tem tantos comentários, né? Vamos lá. A psicóloga Cleire diz, eu agradeço ao curso de terapia regressiva pelo avanço pessoal e familiar. Bem sabemos, Cleire, o quanto você avançou mesmo. MT Rosiane diz que fiz 3 regressões com o mestre doutor Idalino. Minha vida e percepção de vida mudou para melhor, que é o que a Roseli estava dizendo, né? A Maria José disse, maravilha, verdade. A Gil diz que fica triste, eu acho que é porque estava falando naquele momento quando a pessoa estava sofrida, né? Que a Roseli estava falando. Deixa eu ver quem mais aqui. A Rosiane, ela diz, tudo realmente verdade, tudo muda depois da regressão, é um divisor de águas. Quem mais? Boa noite, pessoal. Depressão é tratável nesse contexto? Sim. É tratável. Gente, já recebemos vários clientes, inclusive essa que eu disse, que não tinha vontade de fazer nada, nem conversar com a família ela tinha vontade. Na terceira sessão ela falou, gente, isso... Na terceira não, foi na quarta. Isso é incrível. Como é que é? Como é que... Eu falei, que bom que você está assim. Ela falou, não, mas eu não entendo como é que eu não sinto mais aquilo. Eu não sinto mais aquela tristeza. Eu não sinto mais aquele sofrimento. Ela falou, eu não estou impressionada, parece um milagre. Eu falo, não é milagre, é técnica. A gente foi lá na origem do que estava te causando essa dor, né? Perfeito. Sempre está lá naquelas 3 situações: gestação, nascimento, primeira infância, e o dela também. Vamos lá, resolveu, né? E ajudou ela a liberar nesse processo. Então, o senhor quer falar alguma coisa mais sobre a depressão? Ou posso continuar lendo? A Roseli quer falar? Não, sobre a depressão, logicamente a terapia tem suas funções, mas nós temos que perceber o seguinte, a depressão adquirida ela é mais fácil de ser trabalhada. Mas quando é uma depressão que vem de uma origem genética, aí é mais difícil. Mas você trabalha, pelo menos ajuda a pessoa a conviver com aquela depressão, porque ele vai entender melhor. Então, essa depressão,
de origem genética resultado. Congênita, tipo assim, né? A pessoa já nasce com essa predisposição. Então, o que acontece? Essa disposição, o elemento vai aprender a conviver. Você vai trabalhar todos os conflitos que estão em volta, ele vai aprender a conviver com a situação, ele vai viver melhor com a depressão visão, né, doutor? Porque não precisa seguir a genética, né? Como famílias que têm problema de coração, famílias com problema de câncer, não tem que seguir a genética. A terapia ajuda a pessoa a escolher outro caminho, não é isso? A se libertar de tudo isso, né? E a maioria da depressão que nós vemos aí são depressões adquiridas. Isso, por alguma frustração, por alguma coisa. A maior parte é isso aí. Essas são mais fáceis de trabalhar. Porque você vai trabalhar um aumento daquela frustração, aquela carga emocional que foi represada, e para liberar. Percebe? Normalmente, o mais comum é essa depressão. Entendeu? Normalmente também, né? As crenças, né? As crenças são muito, é um impacto muito forte na vida de uma pessoa. Ela fica presa naquilo e aí ela acaba ficando depressiva, gente. É muito sério isso, né, doutor? Está ruminando, né? Ruminando a situação. Por isso que não tem disposição. A Solange diz, eu só tenho que agradecer cada experiência que passei no curso. Deixa eu ver quem mais aqui. Vocês podem ir falando aí também, doutor Idalino, Roserli, pode ir vendo aí. Eu vi ali, foi uma pergunta assim, a grávida pode fazer regressão? Isso, muito bem. Se não quiser responder, eu respondo. Pode responder, doutor. Pode falar. A grávida, o bebê na barriga da mamãe é uma extensão do corpo da mamãe. Então, vai que você vai fazer uma regressão, mãe, que está grávida. E aí você tem uma descarga emocional muito grande, isso pode afetar o bebê. Então, nós aconselhamos não fazer a regressão. Faça a ressonância. Isso. Ressonância psicoterapêutica. Porque essa descarga vai vir via o coterapeuta. Tá? Porque é uma regressão indireta. Tá certo? Isso. Então, a grávida evite fazer a regressão direta. Porque, geralmente, quando se descobre a causa que tem essa catarse, isso pode afetar o bebê. Então, a gente aconselha a grávida não fazer. E aí, assistam dia 13 de setembro, nós vamos estar aqui falando, nós três novamente, vamos estar falando da ressonância psicoterapêutica, vocês vão entender profundamente essa técnica aqui também, gente. É maravilhosa. Eu e minha irmã temos experiências maravilhosas na ajuda das pessoas, eu chego a arrepiar. A Nanda disse o seguinte, eu estou assim, não tenho vontade de nada, e não estou feliz, sempre mal-humorada, só sinto vontade de ir trabalhar. Então, Nanda, você merece muito mais que isso, né? Não só trabalhar, viver intensamente. Há algo aí que está lá, como disse o doutor Idalino, vou repetir isso várias vezes hoje, no porão do seu inconsciente te incomodando. Estamos aqui para te ajudar. Você tem caminhos, saiba que você tem caminhos para você escolher. O Antônio Cícero disse, como posso fazer... Na verdade, perguntou, como posso fazer esse curso, doutor Idalino? A Tereza também, Albuquerque, ó. Ela está perguntando, doutor Idalino, quando que vai ter o curso? A Tereza Albuquerque. Pronto. Nós estamos organizando uma turma agora para início do ano. Vamos organizando uma turma em São Paulo e outra aqui em Salvador. E também ela será mista, presencial e online. Mas estamos organizando essa turma. Tá certo? Entre em contato com a Janete também perguntou, ó. Isso. Oi? Tem muita gente perguntando aqui do curso, doutora Idalina. A Janete também Lima perguntou do curso. Isso, maravilha. E o que é legal, gente, ó, e o que é legal, que eu sempre converso, falo com os alunos também, o doutor, não tem concorrência nesse tipo de terapia. Eu não sou concorrente do doutor Idalino, ele não é da Roserli, a Roserli não é minha, não é da Cleire, não é da Graça, não é da Carminha. Por quê? Porque cada um de nós trazemos em nossa história de vida situações que nós fomos o quê? Superando. E como nós superamos, nós entendemos profundamente e vamos atrair pessoas com o mesmo tipo de situações. Com a mesma sintonia. Sabe, todas essas pessoas que estão aí e querem fazer o curso, que sejam bem-vindas. Quanto mais pessoas tem, mais pessoas vão poder estar ajudando a humanidade. Porque cada um traz a sua dificuldade. Né? Ele já falou assim, o Antônio Cícero, o contato a Silvia vai colocar aí, ó, do Instituto Idalina Almeida, vai lá, depois que terminar a live, vai lá e já siga, Instituto Idalina Almeida. Eu também sempre compartilho quando saem os cursos do doutor Idalino, então,
pode ter certeza. Siga lá, Instituto Idalina Almeida, e tenha a oportunidade de fazer esse curso que vocês vão ter certeza do que a gente está falando. Vocês vão vivenciar na pele essa maravilha. E também pelo cuidado e o carinho que o doutor Idalina e a Silvia têm com a gente, né? Eu já não sei, eu fui a segunda turma faz tantos anos, e eu, sei lá, eu sempre tenho... Esses dias mesmo precisei de uma ajuda do doutor Idalina, imediatamente ele nos acudiu. Então, ele é um mestre, mas também é um pai, viu? Um pai cuidador. Vocês vão amar conhecer essa dupla dinâmica. E a Marta também, né? A Marta quando eu fiz o meu curso, foi em São Paulo, né? Foi em São Paulo, e a Marta é maravilhosa. É o Instituto Marta Mendes, em São Paulo. E foi fascinante poder ir para São Paulo, poder me desbloquear de tantas coisas, do medo de viajar só, né, que eu tinha. 500 quilômetros, né, Roseli? Quase 500 quilômetros aqui de Tupã, né? E foi assim, foi uma grande... Então, foi a tomada de decisão. Eu tomei a decisão, eu vou. E eu fui, eu fiz. E até o último momento do curso, gente, sempre aprimorando. E o que é legal, é intenso, é aula prática, constante, para poder ir liberando você. Você que vai ser o futuro terapeuta. Isso, gente, é maravilhoso, né, doutor Idalino? Isso é uma bênção. Com certeza. Porque você vai aprendendo a dominar você, né? Vai aprendendo a se conhecer. Perfeito. É muito bom. O Antônio, ele está perguntando que ele estuda terapias, mas não tem o grau superior. Tem como fazer? Olha só, ele tem que fazer, só que ele não recebe o título de pós-graduação. Ele vai receber um título de extensão. Agora, ele vai precisar de ter mais algumas matérias complementares, tá certo? Então, resultado, quando você vem de um curso de graduação, você já tem uma certa preparação. Nesse caso, se ele não tem, ele vai precisar passar ou seja, não só por uma entrevista, e vamos ver o nível, o currículo dele, para ver se enquadra dentro de algumas matérias. Se falta alguma coisa dentro do conhecimento dele, aí a gente tem que aplicar isso, ou seja, ensinar. Você entende? Maravilha. Aí vai ser terapeuta. Pronto. A Silvete perguntou se é só para psicólogos. Não, eu sou psicanalista, a Roseli é formada em educação física, então não é, né? Interiores. Procura mais informação, Silvete. Silvete, entra ali, segue o Instituto Idalina Almeida, que você vai ser bem orientada de tudo. E pode estar mandando direct para a Silvia, doutor Idalino, né? Para a gente também, a gente vai orientando e passando para vocês o contato. Agora foi interessante a pergunta do Célio aqui. Oi, doutor? A Silvia vai colocando, viu, Silvia? Só lembrando que até em momento algum, Vanderly falou, em momento algum, que ela foi escolhida e hoje também ela é professora do Instituto, é professora desse curso. Ela, no momento, eu falou, não é, Vanderly? Pela praticidade, pelo dela se esmerar, a capacitação dela, nós escolhemos ela, que ela tem uma disciplina também. Obrigada, doutor. Nossa, eu agradeço. Para mim, cada vez que eu estou com os alunos, para mim é uma bênção, porque eu aprendo, toda vez eu aprendo mais. Eu fico encantada com esses alunos, porque como eu digo, é sempre uma mão dupla. Eu sempre recebo. Agora, tem uma pergunta importantíssima aqui do Célio, que ele pergunta se a terapia regressiva pode ajudar nos casos de autismo. Olha, meu querido amigo Célio, claro, há possibilidade de trabalhar com o autista com a terapia regressiva indireta. É mais rápido o processo. Porque o autista, como ele não se comunica, precisa também saber o nível de autismo, porque tem vários níveis, né? Então, o nível, aquele nível que você pode colocar ele no divã, e você, usando algumas técnicas de distração e histórias, você pode levar ao estado natural de consciência. Se você levar ele no estado natural de consciência por alguma dessas técnicas, você consegue fazer a regressão com ele. Você consegue. Agora, o melhor mesmo para o autista é a ressonância psicoterapêutica, que é a terapia regressiva indireta. Isso, e foi até bom. A Josi, inclusive, que é uma das terapeutas que está aqui agora,
Ela faz um belo trabalho também, né, com a colega, como que é o nome da amiga da Josi? Angélica. Me deu um branco. Angélica. Como? Isso. Angélica. Angélica e Josi fazem um belo trabalho também na ressonância com autista. Elas têm, segundo o que elas nos passaram durante o nosso encontro, né, da ressonância psicoterapêutica, elas tiveram alguns avanços também nessa área. Então, a ressonância, já fica aí, já agenda para o dia 13 de setembro para vocês saberem mais sobre isso, né? Deixa eu ver aqui agora. Então, o interessante, a gente às vezes fala, né? O que é legal nessa terapia também é que às vezes a gente comenta o seguinte: essa técnica, ela é diferente das outras, no sentido que às vezes a técnica normal, né, tradicional, quando chega o cliente, ele vai né, passando as suas dificuldades, a gente fala, provavelmente isso está ligado àquilo, provavelmente, né? E essa técnica vai nos demonstrar que não. Né? Não é bem assim. Quando você vai buscar lá no inconsciente, você vai entender que não tinha nada com o que o cliente achava que era. Por exemplo, tem pessoas que têm claustrofobia e acham que o problema surgiu porque ficou presa em alguma situação. Não. Às vezes o problema é a pessoa ter sido impedida de fazer algo por si mesma, né? Lá nas relações com os pais. Eu lembro de uma cliente também que ela morria de medo de viajar de avião. Morria de medo. Mas o medo que ela mais tinha era quando acontecia a turbulência. Bom, todos nós ficamos, né, um pouquinho apreensivos, mas ela ficava em pânico quando tinha turbulência. Fomos trabalhar, fomos lá buscar onde estava a origem disso. A origem disso estava na turbulência que tinha na infância, nas relações com os pais e irmãos. A turbulência era na briga da família. Então, toda vez que ela gravou aquilo como algo terrível, que causava medo, ela tinha medo do que podia acontecer. Aí ela ligou isso à turbulência do avião. Todas as vezes que entrava no avião, acontecia esse problema. É fantástico isso, né? Mesmo porque não ela estava presa a uma pequena sociedade que era a casa dela, né? Então imagina que os seus pais, essa turbulência dos pais, isso prejudica muito a criança, né? Traz essas vivências, esses registros para a criança, cresce uma criança ferida. É um adulto se relacionando bem, mas tem dentro de si uma criança ferida. E aí, onde a terapia regressiva vai buscar essa criança ferida, os traumas dessa criança ferida e liberta essa criança. Pronto, você cresce. Aí o adulto está ipsiliter, adulto, com a criança resolvida. Gente, eu vou responder uma pergunta aqui do Wilson, que eu achei que ele fez uma ótima colocação. Ele perguntou assim, boa noite, o Wilson Pereira. Na hora que o paciente está fazendo a regressão, ele tem consciência do que está acontecendo? Gente, olha, na terapia você vai ter total consciência. A gente só vai estar acessando o seu inconsciente, mas o seu consciente, ele está presente para realmente ele entender tudo que está acontecendo. É aí que está, né, doutor Idalino? É aí que está a técnica, ela trabalha. Então, é maravilhoso, porque você está atuando inconsciente, mas o seu consciente está presente para poder entender, assimilar e limpar toda aquela situação que antes era negativa, ressignifica, entende, compreende e passa a ser positiva. E você sai da sessão ali maravilhado. E começa a transformar a sua vida, mudar a sua vida, né? Com certeza. É importante isso. Então, se a pessoa está totalmente consciente, pode ficar tranquila. É uma técnica maravilhosa, maravilhosa mesmo. A Josi, ela disse o seguinte aqui, a Josi que eu falei, que ela e a Angélica têm alguma experiência no caso de autista, né? Ela disse, tive a oportunidade em sala de aula ser coterapeuta da ressonância com o professor Idalino, com resultados espetaculares depois de um dos pais com relação ao autismo, né? E a Roserli falando sobre isso, sobre essa pergunta anterior também que falaram, agora a gente está numa época de política, né? Eu lembro que eu recebi uma vez um assessor de um político. E era interessante porque quando ele veio para mim, ele estava angustiado, nervoso, sofrendo, mas aí ele tinha a intenção de fazer algo de bom para a humanidade. Interessante que durante a terapêutica a gente descobriu que ele, na verdade, o que ele fazia? Ele descobria os podres do adversário, do chefe dele,
para detonar e acabar com a reputação do concorrente. E aí, Aí eu falei para ele, como é que você quer? Então, ele entrou em choque quando ele descobriu que ele queria, ao mesmo tempo, servir a humanidade, mas como ele podia servir a humanidade sendo que ele destruía as outras pessoas? E aí a gente foi buscar a origem disso. Porque o racional, a mente dele racional, era que ele estava fazendo algo bom, né? Mas quando ele se percebeu que ele estava destruindo a vida das outras pessoas, e aí a gente foi buscar a origem disso, lá na infância, o pai foi exposto. O pai por um político, ele foi exposto e foi humilhado. E aquela criança guardou aquela dor. E aquilo que ele mais odiou, ele acabou fazendo. Olha que loucura isso. Né? E isso acontece... A gente repete, né? A gente repete isso. No que a gente julga muito, principalmente em relação aos pais, né? A gente está cansado de ver clientes chegando, brigando que o pai é controlador, mãe é controladora, narcisista. Aí, de repente, durante as sessões, as pessoas têm um susto, que elas vão perceber que estão com os mesmos comportamentos dos pais, a quais julgavam. Não é isso, doutor? Não é isso, Roseli? Quanto mais tudo que você reprime ou tem medo, é aquilo que você atrai. E faz. É aquilo que está muito vivo em você, né? E precisa ser resolvido. Você colocou aí mães narcisistas, é muito sério isso, né? Porque quem convive com mães, pais, irmãos, assim, traz isso para a vida dele, né? E fica lá esse conflito, lá, essa situação, e a pessoa não entende, e é complicado, gente, porque assim, o que é mães narcisistas? O que é uma pessoa narcisista? É uma pessoa que é fissurada nela mesma, extremamente, né? E o que acontece? Acaba gerando conflitos com as pessoas ao redor. Lógico, e acaba tendo dificuldades de relacionamentos, filhos, né? Acabam ficando em situações bem complicadas aí num relacionamento desse, dentro do lar. E a gente tem mesmo em consultório, né? Essa situação de mães que saem do lar, deixam os filhos com pais, com padrastos, não voltam, né? As crianças são submetidas, né, a violências e até abusos, né? As situações de abusos. É muito sério isso acontece, é muito sério. E a criança acha que toda essa situação aí está acontecendo por culpa dela, porque a mãe foi embora e a culpa é da criança. E sem falar que já sente essa culpa e ainda sofre o abuso da mãe, do padrasto, do pai, etc. e tal. Então, numa terapia regressiva, a gente consegue liberar essas situações e a pessoa vai entender que não era culpa dela, que esse processo não era dela. Né? Perdoa aquela não mãe era uma que entende, compreende, né, doutor? Porque às vezes a gente já viu casos escabrosos, né? De mães que judiavam, machucavam, queimavam com cigarro, né? Batia, né? Aí os clientes chegam sofridos, porque como você vai acreditar em algo se aquelas pessoas que eram para te amar e te proteger te machucou? Você não vai acreditar em Deus, porque se seus pais que eram para te proteger, te machucaram, então chega no consultório essas pessoas sofridas, machucadas, né, doutor? E aí entra o impacto que a terapia regressiva faz com eles. Em 5 sessões, essas pessoas perdoam aqueles pais, descobrem que eles eram doentes, entende todo o processo, alivia. A pessoa que estava sofrida há anos passa a viver dignamente, feliz, leve. Entendeu a situação? E o que é interessante, né, Vanderly e doutor Idalino? A pessoa acha que não tem saída. Ela fala, meu Deus, eu vou ter que viver isso até morrer. Eu tenho que ficar nessa relação abusiva até a morte. Eu não posso deixar, eu não posso sair, eu não tenho como me resolver. E, na verdade, a gente fala que tem sim, gente. A terapia ajuda você nisso, a você tomar a decisão, a você entender o processo, a você resolver, gente. Isso é uma bênção. Isso, com certeza. Vamos lá. Com certeza. Parece... Peraí, teve alguém... A Cíntia falou live maravilhosa mesmo. Obrigada, gente. A Edna diz, parece letra da música de Renato Russo. É verdade. Sim. Rosemary perguntou se essa live vai ficar gravada. Vai sim, com certeza.
E depois eu vou disponibilizar também para gravar no Instituto Idalina Almeida, também na Luz da Mente Terapias. Pode falar, Roseli. O Arquimel tá perguntando assim, ó, Arquimel, eu não sei se é Arquimel. Como fazer essa terapia? Pois faço vários exames, tomo remédio e não consigo melhorar. Quer responder, doutor Idalino? Deixa o doutor responder. A pergunta, do jeito que está passando aí, como fazer essa terapia? Porque eu tomo remédio, ou seja, ele toma todas as providências e não melhora. O que você sente mesmo? Tá? É dor no corpo? É o quê? Não melhora de quê? É preciso que ele diga de quê. Porque se for uma dor, então é uma dor psicossomática. O que quer dizer psicossomática? É a mente, psique, a mente, soma é corpo. É a mente adoecendo o corpo. Então, alguma memória está rodando aí no seu corpo. Aí você vai, alguns médicos dizem que é emocional. Não, você precisa fazer uma terapia, porque isso é emocional. Então, se eu preciso saber o seguinte, você está me dizendo, toma remédio, você precisa fazer a terapia, porque você toma remédio e não melhora, mas você não disse o que é que você sente, para a gente ter uma ideia mais específica. Mas então, é a terapia certa. Mas assim, independente, né? Talvez ele está querendo saber como ele faz, como ele acessa a gente. Então, você pode fazer essa terapia também online. Então, você vai passar para o profissional, como o doutor Idalino acabou de te orientar, você vai passar para o profissional, né, quando for fazer a anamnese, ou seja, as perguntas que o profissional vai fazer para tomar direcionamento do seu caso. E aqui, como eu disse, a live tem vários profissionais, tem aqui o doutor Idalino, que é a nossa base do Instituto, ele atende online também, todos nós aqui atendemos online e presencial. Então, o que você tem que fazer é seguir, né, o Instituto, seguir e tirar as informações que o Instituto também fornece, além do doutor Idalino, ele também fornece os terapeutas de regressão que você pode acessar, entrar em contato, colocar para eles as suas dificuldades e o profissional vai te ajudar com certeza, porque é uma técnica eficaz, rápida e que funciona mesmo. Gente, ó, deixa eu só complementar. Eu rolei aqui, é a pergunta dela aqui, ó. Arquimel. A terapia regressiva pode ajudar em uma tosse crônica sem diagnóstico? Isso. Aí, doutora Danilo. O problema é esse daí dela. Tá? É uma situação psicossomática. Perfeito. É só descobrir qual é a causa. Tá certo? Então, tem um programa rodando em segundo plano promovendo essa tosse crônica. Não tem diagnóstico. E a gente não pode dizer, como eu falava antes, como as outras terapias, quadrado. Isso vem disso. Não. Você viu da claustrofobia, não tinha nada com quarto escuro, tinha um tipo de programação ali da situação com os pais. Você viu que o medo de viajar de avião era por causa do avião? Não, era por causa da turbulência. Então, cada caso é um caso. E o profissional tem a competência para poder, né, doutor? Aí a Norma Portugal, doutor, ela lhe pergunta o seguinte, qual a diferença da ressonância para a terapia regressiva? Quem está perguntando? Norma Portugal. Tá. Então vamos lá. Norma, olha só. A terapia regressiva direta, isso quer dizer, meu cliente está aqui na minha frente, ou online, eu estou trabalhando direto com a mente inconsciente dele. Ok? A ressonância psicoterapêutica é uma técnica, é uma terapia regressiva também, só que de forma indireta. O que quer dizer de forma indireta? Existem pessoas que têm dificuldade, tem muita crença limitante, tem muitas pessoas que têm dificuldade de entrar no estado total de consciência. O que é que acontece? Se ela escolhe fazer a indireta, o que vai acontecer? A gente vai ter um coterapeuta, que é um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta, que eu vou hipnotizar, ou seja, o profissional vai hipnotizar, ou seja, vai botar no estado total de consciência aquele coterapeuta, afasta a mente consciente daquele coterapeuta e vamos trabalhar com a mente inconsciente do coterapeuta, que vai entrar em ressonância, em afinidade com a sua mente inconsciente via ondas cerebrais. Ou seja, vai ser um trabalho de inconsciente para inconsciente, não passa pela tua censura interna. Mas fica com nós, fica com nós que não vamos falar tudo não, doutor. Deixa aí para o dia 13, para vocês estarem aqui com a gente para entender. Tem outra pergunta para o doutor aí, doutor Idalino. A Karina, ela está perguntando para o senhor dar um exemplo um exemplo de uma história de vidas passadas. História de vidas passadas? Ok. Como eu te falei, né, no início. O que quer dizer vidas passadas?
Eu e Dalina, eu nunca vivi vidas passadas. Eu, a personalidade da Dalina, nunca vivi vidas passadas. Mas a minha alma, ou seja, o meu corpo espiritual, sim. Ele é imortal. Mas cada vez que meu corpo espiritual, principalmente a minha alma, precisa se encarnar, se encapsular para vivenciar uma experiência, forma uma nova personalidade, um novo corpo. Tá certo? Então, resultado, essa palavra vidas passadas, a gente temos essa limitação. Por que essa limitação? Porque pode ser que venha um evangélico e ele não acredita. Então, vamos fazer o seguinte, só que essa personalidade, essa alma, quando morre, ela é como se pega todas aquelas experiências, aqueles registros da alma e leva consigo como se fosse um pendrive. Sabe o que é pendrive, né? Quando tem um novo corpo, é como se chegasse aquele pendrive e encaixasse ali, e lá no inconsciente fica lá guardadinho nos arquivos. Então, vamos lá, uma experiência. Vamos falar de uma experiência de uma pessoa que ele não conseguia, aqui, já um jovem, os pais estavam desesperados. Ele não se identificava com a matemática. Puxa, ele estudava, os pais tinham dinheiro, investia em cursos, ele não conseguia. Às vezes, se você perguntasse assim, ele ficava tão tenso, quanto é 7 mais 7? Ele falava 13, falava 12, mas não conseguia dizer que era 14. Ele não raciocinava. Na hora de matemática, perguntasse alguma coisa, ele não raciocinava. Ok? Resultado. Esse jovem nos procurou. Não o jovem, a família nos procurou para saber o que é. Porque, na realidade, foi feita uma série de diagnósticos com ele, levaram ao psiquiatra, levaram ao neurologista, e ninguém conseguiu achar nada. Eu disse, bom, vamos verificar. Pronto, começamos a primeira sessão, tá? Ele teve dificuldades, porque ele teve muita resistência. A segunda sessão, na terceira sessão, acessamos uma memória de vidas passadas dele. Porque o que acontece? Nós vamos pesquisando, investigando o inconsciente do cliente, até chegar naquela memória que é exatamente a memória que está provocando aquele sintoma. Aí, resultado, pegamos, acessamos essa memória, a memória aflorou, tá certo? Trouxemos para o palco da consciência e fomos trabalhar as cargas emocionais. Aí foi personificado, tá certo? Foi necessário personificar uma subpersonalidade e para vivenciar aquela história. Porque ao vivenciar aquela história, aí descobrimos que essa alma, numa vida passada, ela foi tipo assim, um matemático de um reino. Ou seja, um calculista. Tudo que o rei queria, tudo que ia fazer, ele calculava por matemática. Num determinado momento, né, esse rei disse para o matemático, qual as possibilidades de nós enfrentarmos aquele outro reino e conseguirmos dominar? O que esse matemático foi fazer? Ele calculou todas as estratégias, todas as probabilidades. E aí, o rei pegou, juntou sua tropa e tentou partir. Chegou lá, o adversário era muito forte e derrotou parte deles. Eles conseguiram fugir e voltar para o castelo. Voltando para o castelo, foi o que o rei fez com ele. Falou que ele errou e torturou ele até a morte. Ele morreu dizendo, a matemática me fez perder minha vida, está me fazendo sofrer. Eu não quero saber mais de cálculo nenhum. Ele morreu com esse programa. Nessa vida, ele realmente não tinha identificação nenhuma com a matemática. Quando nós vivenciamos tudo isto, quando nós fizemos a expurgação desse programa, a gente ressignificou esse programa, e no espaço entre vida nós fizemos ele entender toda essa situação. Criamos uma memória auxiliar para ajudá-lo a entender. Pronto, quando nós realmente trouxemos ele, para quando terminou todo o processo, não tinha mais nada, ficou tudo claro na mente dele, que a matemática não tinha nada a ver com a morte dele. Apenas foram cálculos, tá certo? E ele tinha que servir ao rei. Então o rei não teve condescendência em acreditar no processo, tá certo? Então culpou ele, foi mais fácil culpar ele do que o próprio rei assumir essa culpa. Aí ele entendeu tudo e veio para aqui. Resultado, passou no vestibular, hoje ele é engenheiro. Olha aí, mexe com números, né? Engenheiro calculista. Percebe com as coisas? Entendeu, Karina? Maravilha. Karina é uma amiga nossa, é psicóloga, parece que é Karina psicóloga, não é, Karina? Vamos ver, ela vai responder aqui. Madureira disse, tem outra pergunta, viu, que a depressão não é doença
E isso piora nossas condições, com certeza. A depressão é sim doença. A Terezinha Cristina diz, paz profunda, irmão. Querido Dalino, saúde a todos. MT Tem outra Rosiane, pergunta ela aí, viu, diz, Gabi? já vou, deixa eu só falando aqui, pessoal. Mas que bom que muitas pessoas já estão descobrindo e desmistificando, né? Rui Mota e outras... Deixa eu ver aqui, que mais? Para mim é uma das piores doenças, pois não dá para as pessoas ver, que é a depressão, né? A pessoa falando. É invisível. Perguntaram aqui se vai ficar gravada, vai. Se todos soubessem a maravilha da terapia regressiva, o mundo seria outro, a Rosiane. Verdade. Madureira disse, eu tenho uma depressão profunda, então, meu amigo, vamos trabalhar isso. Vai Venha ficar para a gravada. terapia regressiva. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui, Rosiane, você já faz essa pergunta, tá? A Clerimara diz, tudo que jogamos nos pais, a gente acaba fazendo, é verdade, né? O mestre já diz lá no início. Vamos ver aqui, porque eu estou voltando um pouquinho, que o pessoal foi perguntando, e então eu quero só dar uma atenção aqui. Boa noite. Na hora que... Acho que a Rose já falou isso, né? Tem consciência... Deixa eu ver o que mais... Carminha Vanderlinha, professora maravilhosa. Carminha, você é suspeita, você é maravilhosa também. Excelente, professora Vanderli. Olha aqui, a gente, olha, maravilha, viu? Obrigada, Cleire. Deixa eu ver quem mais aqui. Espera lá. Doutora... sim, já deu, que foi essa das vidas passadas. A Graça dizendo que foi da primeira turma. A Jane está perguntando, doutor, se a regressão tem algum risco. Ok, isso é a pergunta de todo mundo. Todo mundo pergunta isso, né? Será que eu vou e fico lá e não volto? Não corro esse risco? Olha só, o que é a regressão se não uma retrocognição? O que quer dizer cognição? Teu conhecimento é acessar as suas experiências. Então, resultado, nós não vamos a canto nenhum. Então, não tem perigo nenhum. Porque é aquilo que eu falei no início. Qualquer coisa que vai te prejudicar, o seu próprio instinto de preservação segura, não deixa vir. Porque se você não estiver preparada para poder realmente recobrar, trazer esse conteúdo de regressão, de retrocognição, seu próprio instinto de preservação segura. Então não tem perigo nenhum. Não existe, não conheço ninguém até agora, nesses quase 50 anos de profissão, tá certo? E nem na literatura, tá? Literatura acadêmica nenhuma fala que há perigo em regressão, tá certo? Esses grandes profissionais como Roger Ugler, Patrick Drouot, Hans Tendan, né, Torvald Dossler, Edith Fiore, não tem nada que fale sobre regressão. Então, posso lhe garantir, Jane, não existe perigo, tá certo? Porque seu antivírus, seu instinto de preservação, ele segura quando vai se acessar um conteúdo que você não está preparada para aquele momento. Então, ele segura e não deixa acontecer. Okay? Maravilha. Vital Ancora perguntou em que local vocês atendem. Como nós dissemos aqui, temos nós três aqui, os terapeutas, temos mais a Virgínia, a Carminha, a Josi, tantos outros terapeutas, até de Portugal, aqui online. Então, é só você entrar em contato com o Instituto Idalina Almeida e ele vai direcionar. Inclusive, aí Camaçari, provavelmente também, talvez, eu acho que tem a... Quem é que tá? Tem lá... Bom, tem aí Érica. A Érica, isso. É filha da Sinísia, não é isso? Isso, então. Tem profissionais aí em Camaçari. Procura aí também a psicoterapeuta Sinísia Érica, que é filha dela. Deixa eu ver o que mais que tem aqui para a gente dar adiantado, que eu já temos 1h18, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Eu já coloquei aqui citado, os que estão interessados em fazer o curso, maiores informações, deixei aqui o comentário fixado para entrar em contato com a Silvia, que ela vai estar passando aí para vocês, tá? Trio Maravilha... Me perdoe, só lembrando, o curso vai acontecer em São Paulo com o Instituto Marta Mendes e em Salvador, aqui com o Instituto Idalina Almeida, tá certo? E também online. Maravilha. Qual o contato para fazer o curso? Eu já deixei aí, gente, está fixado. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui para dar uma... Todos da Bahia, ele perguntou da Italian Color. Não, tem gente do mundo todo aqui. Do mundo todo. Do mundo todo. Atende Angola, atende Portugal,
Tem do mundo todo aqui. Portugal. Verdade. Então, gente, vocês Ó, entenderem que essa técnica, ela é muito pouca conhecida ainda. Mas o que ela já tem feito pela humanidade é maravilhoso, tá? Com Então é certeza. isso. É. Roseli, pode falar, fazer a pergunta que você queria fazer aí, que eu já dei uma geral. Ó, a Rita Maria, ela pergunta para o senhor, doutor Idalino, se essa terapia funciona para epilepsia. Também. Eu posso Também. responder? Pode. Eu tive uma cliente epilética que chegou no meu Isso. consultório sofrida, muito sofrida. E casos, assim, tudo depende, né, doutor? Tudo depende. A mente não é algo quadrado. Mas essa cliente chegou para mim, sofrida, e fomos trabalhar em 5 sessões. E a gente sabe que epilético raramente dirige, não é isso? É. Por conta Uhum. da situação. Pois depois da 5ª sessão, ela voltou na médica e a médica concedeu o direito dela dirigir. Tem ideia da felicidade, que era uma jovem, né? Com a terapia regressiva, os problemas da epilepsia, é como eu falo, a gente não pode enquadrar o ser humano com o diagnóstico que ele traz. O diagnóstico foi muito bem feito pelo profissional. Só que o que aconteceu? Nós fomos lá buscar a origem, aquilo que estava alimentando aquele problema. Eu posso dizer que cura todas as epilepsias? Não, eu não posso dizer isso, porque cada ser humano é um ser humano. No caso dela, resolveu. Então, foi muito bom esse trabalho. Então, vale a pena buscar, né, o profissional para poder trabalhar isso. Pode complementar, doutor. Não, é só dizer que realmente a epilepsia, olha, todas as doenças têm uma causa. Isso. Sim. Todas as doenças têm uma causa. É só o profissional ir buscar a causa. Não adianta ficar trabalhando só os sintomas. Então, descobriu a causa, resolve. Maravilha. Está tudo ali dentro de nós. É só buscar. Está tudo lá nos arquivos do inconsciente. Está tudo lá. É verdade. Vamos investigar, né? Amou a live e a Silvia está dizendo o seguinte, que a Silvia, que é a nossa administradora aí do curso, ela respondeu para a Silvete, através da regressão indireta, que é a ressonância psicoterapêutica, pode ser qualquer idade, até recém-nascido. É bom o senhor falar isso, doutor. Falar sobre a ressonância? Não, é que ela disse o seguinte, vamos deixar a ressonância, não vou deixar o senhor falar. Não. Só para semana, na outra semana. Live, que é no dia 13. Daqui como o baiano de hoje é 15, né? Como é que o baiano fala mesmo? Né? De hoje é 15. Então, de hoje é 15. Vamos falar sobre a ressonância psicoterapêutica, que é a terapia regressiva de forma indireta. E vocês vão perceber que com a ressonância psicoterapêutica você pode trabalhar, olha só, com crianças recém-nascidas, trabalhar com pessoas em coma, trabalhar com pessoas autistas, trabalhar com vícios mais específicos. Vícios, né? Isso. Percebe? Trabalhar com pessoas desaparecidas, porque o trabalho é via onda cerebral. Né, doutor? Pessoas resistentes à terapia que não querem fazer a terapia, precisam e não querem. Tá certo? Então, a ressonância psicoterapêutica, ela vai te dar todas essas possibilidades também. Todas as dificuldades que pode se encontrar numa terapia convencional, com a ressonância psicoterapêutica não existe limites. Imagina, você fazer terapia com uma pessoa que está em coma, é tudo via ondas cerebrais, ok? Mas tudo bem, vamos deixar para falar isso lá no dia 13. E agora eu quero vocês saber. Assistam, né? Assistam, porque assim, os resultados dessa técnica são impressionantes. Vou contar até um caso. Não vou não. Vou deixar para o dia 13. Vou contar para você dia 13. É que a gente fica tão animado que a gente quer compartilhar, né? Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Porque já estamos para quase 1h30 de live. Eu agradeço aqui, o público se manteve aqui, ó, firme. Graças a vocês, assim, vocês vão estar compartilhando essa live, levando as pessoas a ser ajudadas, a serem amparadas, libertando as suas dificuldades. A Odete perguntou como é feita a terapia regressiva. A doutora Idalina explicou aí no início, mas a gente pode falar rapidinho aqui, né, que é feita através do profissional que vai acessar a sua memória, o seu inconsciente, para buscar a origem, onde foi que começou.
E normalmente se começou lá na sua parte, lá na infância, onde você estava construindo a sua personalidade, ainda dentro da barriga da sua mãe, né? Quando você só tinha o inconsciente, no nascimento e na primeira infância. Ali começam os seus problemas e a terapia te ajuda a buscar, a acessar, não é isso, doutor? Isso. E geralmente a gente começa ou com um relaxamento, tá certo? Ou com uma técnica indutiva que coloca você no estado alterado de consciência. O que é estado alterado de consciência? É afastar a sua parte consciente, embora você fique em segundo plano observando. E vamos trabalhar direto com a sua mente inconsciente. Esse é o problema. E às vezes o próprio problema, né? Uma dor, uma emoção, uma aflição, uma angústia, você já começa a trabalhar. A Carminha diz, Isso. parabéns, foi um momento muito esclarecedor. A Janete, obrigada, boa noite. A Edna, adorei a live. A Cíntia, obrigada. A Luci, esclarecedora. Muito bom, Luci. Obrigada por você estar aqui. A Cíntia, agradecendo. A Gilza, maravilhosa essa live. Parabéns para todos. A Edna, gratidão. A Norma de Portugal, foi um momento ímpar, gratidão. Nós que agradecemos. A Yara, adorei. A doutora Cleise, parabéns pela live. E a Marjorie Souza, gratidão. Gratidão sempre, e é o que a gente também vai fazer. Então, vou pedindo para que vocês, meus queridos, está maravilhosa essa live, né? Deveria ser umas 3 horas, né? De tanta coisa que a gente tem, mas é o início de muitas outras que a gente vai voltar aqui a fazer novamente, né? Esquentando, né? O que a gente estava fazendo antes lá no Facebook, agora a gente traz aqui para o Instagram e vamos trazendo informações e benefícios que essa técnica maravilhosa, que esse mestre, com a sua braço direito, a Silvia, nos proporcionou, né? Essa felicidade de conhecer essa técnica. Então, Roseli, se despeça das pessoas, depois do doutor Idalino, e deixando aí o gostinho de quero mais, para o dia 13 de setembro, que vamos estar aqui juntos novamente para falar de ressonância psicoterapêutica. Bom, muito obrigada a todos vocês pela confiança, pelo carinho, pela atenção até o momento, né? A gente só tem que agradecer mesmo, porque é uma bênção poder estar aqui falando um pouquinho do nosso conhecimento, né, para todos vocês, e vocês entenderem, vocês terem absorvido aí realmente o que é a terapia regressiva, ter tirado as dúvidas, né, os medos sobre o tema, e tá aí, bem esclarecido com o doutor Idalino, com a Vanderly, comigo, muito obrigada mesmo, e a gente aguarda todos vocês, e quem puder, vocês também mandarem aí para os seus amigos, colegas, para a gente poder também levar essa outra técnica, que é a ressonância psicoterapêutica, para muitas pessoas e auxiliar muitas pessoas aí que estão necessitando dessa técnica na vida delas. Gente, obrigada, até mais. Bom, eu só quero agradecer a todos vocês que participaram conosco. Grande parte já terapeutas, grande parte ex-alunos, tem muita gente também aqui presente que não são terapeutas, mas muito obrigado por se interessar em fazer essa mudança interior em sua vida. E gratidão a Vanderly, que foi que me convidou para estar presente neste momento ímpar. Gratidão, gratidão. Lembrando que aqueles que querem fazer o curso, a formação, entrem em contato com o Instituto Idalino Almeida. Lembrando, vai ser uma turma em São Paulo com o Instituto Marta Mendes e outra em Salvador, com o Instituto Idalino Almeida. E também teremos online, talvez e também a possibilidade de ser aulas mistas. Muito obrigado a todos vocês e vamos em frente sempre. Parabéns por todos vocês que estão aqui. Se vocês estão aqui, é porque vocês estão andando para dentro de si, descobrindo, despertando para a vida. E vamos em frente sempre. Paz e luz a todos. Obrigado, obrigado. Também quero agradecer a todos aqui, o pessoal lá de Portugal. O pessoal lá de Portugal, que a gente sabe lá que é mais tarde, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Vamos divulgar essa técnica maravilhosa para o planeta. E você que está nos ouvindo, seja terapeuta ou não, vamos levar, né, essa técnica para ajudar as pessoas a entenderem que existem vários caminhos e que ela pode escolher o caminho que ela quer
a partir de agora. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada, Roserli, por você estar aqui com a gente. Muito obrigada, meu mestre. O senhor sabe o quanto eu admiro o senhor. Muito obrigada por tudo. Então, até a próxima live. Nós vamos ter aqui na próxima semana mais uma live do Caminho da Felicidade, que tem o objetivo de te ajudar a ser feliz, sempre tratando de assuntos do autoconhecimento. E dia 13, pode aguardar, marque a sua agenda aí, que estaremos aqui novamente para falar de ressonância. Beijo, muito obrigada a todos. Obrigada, doutor. Abração. Obrigado. Obrigada a Silvia que esteve conosco também. Vamos em frente. É isso aí. Obrigada, Silvia, como sempre, maravilhosa. Falei várias vezes aqui, se não fosse por ela, isso não estaria acontecendo hoje. Obrigada, gente. Gratidão, gente. Muito obrigada. Tchau.